Em João 8, a partir do versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus, que eram os religiosos, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra. Se permanecerdes fiéis, sereis meus discípulos. O infiel não é contado como discípulo de Jesus. Ele pode ter uma carteira religiosa, membro de uma igreja, pastor, apóstolo, bispo, uma carteira religiosa. Ele não é contado como discípulo de Jesus, porque é infiel. Não tem promessa de Deus para infiéis. Para quem não leva a sério as coisas de Deus. Que fazem teatro na igreja, ou seja, vão à frente, levanta a mão, entrega a vida para Jesus, amém, orou, pastor, orou, está salvo. Espera, isso é teatro. A pessoa, para ter a salvação, ela tem que viver aquilo que ela prega, ela tem que ter compromisso com Deus, ela tem que ter seriedade no trato do sagrado de Deus, e ela tem que conhecer a Deus para adquirir crescimento espiritual através do conhecimento. Versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Os religiosos falaram com Jesus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Existem pessoas que passam pela casa de Deus, mas não ficam. Passam pelo santuário, mas não ficam. Passam pela obra de Deus, mas não ficam. Por quê? Porque elas são vistas por Deus como filhas. Deus olha para você e vê você como filho, como filha. Mas tem pessoas que não enxergam a Deus como pai. Não enxergam a Deus como pai. E então Jesus continua dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A religiosidade endurecia o coração dos judeus para não acreditarem em Jesus. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se vosso pai fosse Abraão, se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as mesmas obras de Abraão. Então, quem é filho de Abraão na fé
como eu sou, você é, tem prazer em sacrificar porque Abraão sacrificou. Tem prazer em ser fiel porque Abraão foi fiel. Tem prazer em ser dizimista porque Abraão foi dizimista. Tem prazer em adorar a Deus e nunca negar ao Senhor aquilo que o Senhor Deus nos ordenou a fazer. Abraão foi tão fiel que quando Deus o colocou à prova para sacrificar o filho, ele foi até o fim. Até o fim. É muito importante entender que o nosso encontro com Jesus, a nossa vida com Jesus, o nosso viver com Jesus é, sobretudo, um compromisso de lealdade, de fidelidade. O que é fidelidade? É ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, estar na casa do Pai enquanto viver.